E ela vai trazer aqui hoje, então, fazer uma apresentação do que está sendo discutido, do que está sendo pesquisado, do que está sendo feito por ela e pela Embrapa Agropecuária Oeste, aqui na região do sul do Mato Grosso do Sul. O microfone é seu, fica à vontade. Bom dia. É um prazer estar aqui e já conhecer muitas pessoas, né? Meu nome é Eni. Meu nome é Eni Duboc. Eu trabalho na Embrapa Agropecuária Oeste, sou agrônoma, mas trabalho aqui no Mato Grosso do Sul há muitos anos já, né? Passei alguns anos fora e voltei recentemente, há 5 anos, para trabalhar na Embrapa Agropecuária Oeste. Há mais ou menos 4 anos atrás, houve aqui em Ponta Porã, em junho, uma primeira reunião a respeito desse projeto da erva mate, um desafio da SUDECO para a integração da região de fronteira, né? E participou o nosso chefe-geral lá de Dourados, né? E, a partir daí, nós aceitamos um desafio de trabalhar com erva mate, que é uma cultura nova para nós da Embrapa aqui de Mato Grosso do Sul. A partir dessa reunião, no final do ano, eu fui para o Rio Grande do Sul, conheci os trabalhos de lá, conheci alguns colegas também da Embrapa Floresta, e no ano seguinte, em 2014, nós começamos a fazer um projeto em conjunto. Em 2015, esse projeto teve início. Então, na verdade, sempre que eu encontro com os meus novos amigos, né, eu digo que eu estou aprendendo a trabalhar com erva mate. E, na verdade, eu estou. Eu comecei a trabalhar com erva mate desde 2015, quer dizer, fazem menos de 2 anos, 3 anos nós estamos trabalhando com a cultura. Quer dizer, nós estamos aprendendo em conjunto. Eu trabalho com espécies florestais há muitos anos. Comecei a trabalhar aqui no estado com seringueira. E sei como é difícil a gente trabalhar com espécies florestais, tanto com o produtor rural, como para os próprios técnicos também. Existe um preconceito muito grande de trabalhar com culturas que demoram muito tempo para dar resultado, né? É diferente de você trabalhar com uma agricultura com soja, com milho, em que você tem o plantio num ano e, daquele mesmo ano, você tem a produção e que você consegue avaliar aquelas plantas, sabe se elas têm maior produtividade, sabe se elas são resistentes ou não a doenças, se elas se adaptam àquele local, àquele clima, àquele solo daquele local. Com espécies florestais não se dá dessa forma, né? O trabalho é um trabalho de longo prazo. E, então, nós temos aqui no estado de Mato Grosso do Sul, embora nós sejamos um estado que foi aberto com a erva mate, né, há 200 anos atrás, mas nós temos uma história de pesquisa, de trabalho com erva mate incipiente, né? Houveram muitas ações isoladas de universidades ou mesmo de pesquisadores de outras instituições, mas pontuais. Então, nós não temos um sistema de produção ou uma tecnologia desenvolvida aqui para o nosso estado. Isso é uma coisa muito recente e que nós aceitamos esse desafio agora, recentemente, e estamos aqui, então, aprendendo a trabalhar com vocês, né? Então, a minha disposição sempre foi essa. Eu sou uma pessoa que estou aqui, muito aberta. Eu tenho as minhas limitações, porque eu conheço pouco e estou aprendendo. Mas eu sou uma pessoa apaixonada. Assim como eu fui apaixonada pela seringueira e continuo, quem sabe um dia ainda volto a trabalhar com seringueira, eu me apaixonei pela erva mate também e estamos desenvolvendo um trabalho, já com o apoio dos técnicos e dos produtores que eu conheci, né? E agora as pessoas já me procuram para trazer sementes, trazer mudas, né? Então, em pouco tempo, eu já fiz aqui grandes amizades e grandes parceiros. E este é mais um evento para consolidar essa parceria, e agora nós agregamos ainda a Embrapa Floresta, que veio se juntar com a sua enorme experiência de 30 anos em pesquisa com erva mate. Bom, só para contextualizar um pouco a história e por que nós temos essa deficiência com erva mate, eu vou apresentar um pouquinho da história, embora eu acho que todo mundo conhece aqui até melhor do que eu, né? Mas é sempre importante a gente contextualizar do porquê que Mato Grosso do Sul tem essa carência, essa dificuldade tão grande no desenvolvimento tecnológico com erva mate. Então, Mato Grosso do Sul, que esse estado aqui, essa região que nós estamos mais ou menos aqui em Ponta Porã, né? Faz parte da região em que a erva mate é nativa no Brasil, né? Então, ela pega aqui Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
o Paraguai e a Argentina também. Então, toda essa região aqui, a erva mate é nativa. Qual é a história, então, de Mato Grosso do Sul com a erva mate? Né? Então, aqui durante o final da Guerra do Paraguai, em 1800, né, foi formada uma comissão para estabelecer os limites entre a fronteira do Brasil e Paraguai. E nessa comissão participou uma pessoa chamada Tomás Laranjeira, que eu acho que todos já devem ter ouvido por causa da companhia Erva Mate Laranjeira. Ele participou dessa região, dessa comissão, e andou por essa região toda para saber estabelecer os limites de fronteira. E nisso ele descobriu, então, a erva mate e o potencial que ela tinha de exportação para os países vizinhos. Embora a erva mate seja uma tradição de consumo ainda dos indígenas, né? Mas, com a nossa colonização, ela tomou maior fôlego, né? Com essa previsão de exportação para os países vizinhos. Bom, então, 10 anos depois dessa comissão, o Tomás Laranjeira obteve uma concessão do Império para a exploração da erva mate nessa região. Ele não tinha as terras, mas ele tinha a concessão de exploração. E tinha a concessão também de exportação. Toda pessoa que queria exportar erva mate tinha que pagar uma taxa para ele. Ele pagava uma taxa para o governo, mas só ele detinha o poder de exportar, explorar e exportar. Essa área abrangeu 2 milhões de hectares. 20 anos depois daqui, né, em 1890, se juntou com a família Murtinho, também quem é aqui do estado conhece bem, e formaram aqui uma companhia para exploração nessa região aqui. Bom, aqui só mostrando algumas imagens aqui do final do século passado, né? Como é que era a exploração, como as pessoas subiam aqui, né? E a maior parte das pessoas que trabalhavam na companhia Mate Laranjeira eram paraguaios ou indígenas, né? E também nessa época de fronteira, houve-se uma divulgação muito grande de que os paraguaios eram um corpo mole, não gostavam muito de trabalhar, mas tudo isso foi uma campanha para como se diz, desmerecer aquele povo, né, que estava ali tomando a terra de fronteira, que na verdade eram terras paraguaias, né, e essas pessoas trabalhavam num regime extremamente, como se diz? Bom, exato, né? Isso aqui é o chamado raído. O raído, ele tinha 15 a 20 arrobas, até 25 arrobas. Isso aí significa de 200, 250, quase 300 quilos que uma pessoa carregava nas costas, né? Então, ele tinha que se erguer com esse peso todo nas costas. Era um trabalho extremamente sofrido, né? E se trabalhava, nessa época, né, a troco de comida, moradia. Nenhuma das pessoas que trabalharam nessa atividade ficaram ricas, né, os trabalhadores em si. Bom, qual a influência que isso tem hoje, né, na formação do cultivo aqui da erva mate? Ao passo que Paraná, Rio Grande do Sul, tinha os seus cultivos e tinha já uma estrutura fundiária de pequenas propriedades, aqui nós tínhamos uma grande propriedade, uma grande área, né, de exploração, em que você não tinha regime de posse. Então, a erva mate aqui, apesar de fazer parte da nossa história, da nossa fundação do Estado, ela não era dos proprietários, das pessoas que moravam aqui, dos pequenos proprietários, né? E essa exploração por quem não é proprietário da terra foi uma exploração pesada, né? Acabaram com os ervais e os ervais nativos, ao mesmo tempo que depois, na década de 1950, 1940, começaram aliás, deixa eu fazer uma parte aqui, né? No início do século 1900, a atividade foi implantada em Misiones, na Argentina.
E de lá, ela saiu daqui já com uma forma de plantio. E a Argentina, então, se tornou aqui uma grande concorrente. E aí, mais ou menos na década de 1940, 1950, a produção da Argentina começou a ficar expressiva já e tomou o comércio daqui, que era feito ainda dessa forma de um extrativismo, um grande extrativismo, né? E com essa, então, com esse avanço da Argentina sobre o mercado, fez com que a erva mate laranjeira perdesse um pouco do interesse dessa exportação, né, da erva mate e saísse daqui e fosse para explorar também na Argentina. Algumas décadas depois, o estado aqui se separou de Mato Grosso, virou Mato Grosso do Sul, na década de 70, né, no final da década de 70, e com isso não houve um estímulo do governo de estado para que houvesse um incentivo para o plantio, né? Então, as áreas que eram basicamente exploração de extrativista, não teve uma passagem para o cultivo. Então, hoje, são poucas as pessoas que estão aqui, inclusive presentes nessa sala, que são aqueles, né, remanescentes e que são amantes da cultura e que têm ainda o seu plantio, o seu cultivo. Mas essas pessoas são exceções nesse cenário que nós temos, né? Bom, então essa falta de modernização do setor, falta de investimento e falta de apoio do governo de estado fez com que Mato Grosso do Sul perdesse a sua capacidade produtiva. Nós que fomos grandes exportadores, grandes produtores de erva mate, hoje não somos nem 0,5% do que é produzido no país. Então, para se ter uma ideia, como é que é o cenário, já os dados de 2013, já pode ter alguma diferença, né? Mas a Argentina hoje produz 42%, mais de 40% do que é consumido pelos países que consomem erva mate, né? O Brasil produz 53%, quer dizer, nós estamos quase empatados aqui em relação à produção, e o Paraguai, 5%. Do que é produzido no Brasil, 60% vem do erva mate de cultivo e 40% ainda vem de extrativismo. E a maior parte desse extrativismo ele está agora localizado no estado do Paraná, ainda nos seus remanescentes florestais. Bom, uma ideia da produção e do consumo. Aqui é a produção. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais ou menos empatados. Paraná tem uma produção expressiva, sendo que mais da metade do que é produzido no Paraná advém do extrativismo. E Mato Grosso do Sul aqui com uma quantidade muito inexpressiva, né? Esses dados são de 2013 também. Não, 2008, são mais antigos ainda. Bom, e o consumo? Então, Mato Grosso do Sul não produz nem o que consome, sendo que a gente ainda tem um agravante aqui. Muito do que é dito que é produzido em Mato Grosso do Sul, na verdade, as companhias empacotadoras, elas compram material de fora e apenas empacotam aqui. Provavelmente isso aqui sai como produção do estado do Mato Grosso do Sul, mas na verdade é trazido material de fora. Então, o Mato Grosso do Sul hoje não produz nem para o seu consumo. E muito do que é dito aqui, que é a produção de Mato Grosso do Sul, na verdade é material apenas empacotado aqui. Bom, nós temos então uma produção no Brasil em 2008, né, de 200 mil toneladas, 168 mil para o mercado interno e 32 mil toneladas são para mercado externo. Essa composição de países que importam está aqui, né? Principalmente o Uruguai. Eu não estou me acertando ainda com essa setinha aqui. Uruguai, Chile, Estados Unidos, França e Espanha. Provavelmente essa composição ela vai mudar, vai ser mais dinâmica, porque estão entrando outros produtos no mercado também. Quando a gente pensa em erva mate, a gente pensa em chimarrão e tereré, mas, na verdade, os outros países, principalmente França
Estados Unidos, Espanha e outros países, eles têm interesse em outros produtos, como chás e bebidas energéticas. Existe uma infinidade de produtos que nós temos possibilidade de trabalhar com erva mate, não só com chimarrão e tereré. E a gente tem que ficar atento a esse mercado também, porque são nichos diferentes e que a gente tem que pensar nisso à medida que a gente for começar a produzir também, porque tem que produzir produto com as características que esse mercado vai exigir, né? Aqui são mais algumas tabelinhas com dados de produção, mas só para enfatizar aqui, a gente não precisa ler esses números todos, né? A quantidade que o Mato Grosso do Sul produz. E no Brasil total, 333 mil toneladas de erva mate cancheada, e o Mato Grosso do Sul aqui não chega a 0,5%. A mesma coisa com erva mate verde, das 500 mil toneladas em 2013 produzidas no Brasil, Mato Grosso do Sul aqui com 4 mil toneladas. Também não chega aqui a 1%. Né? Então, a quantidade que Mato Grosso do Sul produz hoje é inexpressiva. Né? E nós somos um estado aberto com a cultura da erva mate. Isso aqui é um dado muito antigo, mas para se ter uma ideia, 1995, né? É muito antigo mesmo, mas eu não consegui outros estudos mais recentes. Mas só para se ter uma ideia da competitividade da erva mate em relação às outras culturas, o rendimento dela por hectare, em termos de produção econômica. Talvez o nosso professor Moisés, que trabalha com a área de economia, possa dizer se esse dado ainda continua atual ou não, mas eu acredito que não está muito distante disso, não. Bom, outro dado interessante para a gente saber também. Dos 84% dos estabelecimentos que trabalham com erva mate, 84% possuem menos que 50 hectares. São todos pequenos proprietários. Né? E 92% no Brasil e 95% mais ou menos no Rio Grande do Sul são proprietários das suas terras. Né? Então, é uma cultura típica de pequena propriedade e não é de arrendamento, mas são dos proprietários mesmo da área. Argentina, essa proporção aqui de tamanho da propriedade as propriedades são menores ainda. Cerca de 70% das propriedades possuem até 10 hectares, né? E 30% entre 10 e 50 hectares. Então, é uma atividade típica mesmo da pequena propriedade e não é áreas em grande escala, principalmente porque ela demanda muita mão de obra. Né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre como é que é a forma de consumo em Mato Grosso do Sul. Por que isso aqui é importante? Porque quem consome tereré e quem consome chimarrão sabe que tem características diferentes de sabor, né, no produto, e não só na forma de processamento, mas a característica da planta para produzir erva mate de qualidade para tereré e erva mate de qualidade para chimarrão são plantas com características diferentes. Então é importante saber isso aqui. É importante saber qual é o nosso mercado. Nós vamos trabalhar com o mercado do Estado, nós vamos trabalhar para exportação, ou se nós vamos trabalhar com erva mate destinada a outros produtos que não seja para chimarrão e tereré. Bom, Ponta Porã, por ser mais quente, 71% consome a erva mate na forma de tereré. Já Corumbá, perdão, mais quente ainda, né? 90% na forma de tereré. Aqui, Ponta Porã, 26% e Corumbá, 7% na forma de chimarrão. Fatores que influem no sabor da bebida, nas características de bom sabor para a bebida. Né? Genética da planta, isso é fundamental. Né? A genética da planta, se a planta é masculina ou feminina, sistema de cultivo, pleno sol ou sombreada, idade da folha, teor de cafeína e os teores de alguns nutrientes e algumas características, né, de substâncias que dão um sabor diferenciado a essas plantas. Existe um senso comum que ainda é discutível na pesquisa,
de que a erva mate nativa, ou aquela que é feita sobre o sombreamento, né, ela tem um sabor mais suave do que a erva mate cultivada. Isso é um senso comum, mas embora as indústrias utilizem essa classificação para a compra do seu produto e para determinar o preço de compra também. Tanto que existe uma diferença entre o sabor e o paladar das ervas dos estados, né? Mato Grosso do Sul tem um paladar forte e extra forte, enquanto que o Rio Grande do Sul, o Paraná, tem um fraco a extra fraco. Quando eu fui no Rio Grande do Sul alguns anos atrás, as indústrias me falaram que faziam um blend, né? Misturavam plantas provenientes de locais, folhas provenientes de locais diferentes, para poder chegar a um paladar adequado ao comércio em que eles iam vender aquele seu produto, né? Então, o Mato Grosso do Sul tem um paladar forte a extra forte. Quer dizer, o potencial dele não seria necessariamente um potencial para o chimarrão, mas talvez voltado para o tereré. E que é o que acontece aqui, que é o nosso grande potencial de consumo, é para o tereré mesmo, né? E também existem preferências no mercado em função ao tipo de preparo, né? Uma erva mate de cor verde e sabor mais suave é uma preferência do mercado do Sul, né? Enquanto que o mercado externo, Uruguai, Síria e Chile, já preferem uma erva mate que eles chamam de estacionada, de sabor mais forte e que ela tem aquela cor mais amarelada, por ficar em armazenamento. Bom, mas como a gente estava falando, existe uma infinidade de produtos que podem ser feitos, né, com a erva mate. Na parte de higiene e produtos de limpeza e higiene pessoal, né? Aqui nós temos sabonetes, shampoos, cremes, né? Bebidas alcoólicas, aqui cervejas, bebidas energéticas, tanto que essa bebida aqui e uma outra foram lançadas recentemente, há menos de 15, 20 dias atrás, né? E uma característica do mercado mais saudável, né, na procura por essas bebidas aqui energéticas. Isso é um futuro, né? E a erva mate também pode ser adicionada como ingrediente numa série de alimentos, né, em substituição da farinha de trigo ou de outros ingredientes para a produção de pães, massa para sorvete, bombons, salgados, bebidas geladas sem ser o tereré, né, bolos, e além de produtos para emagrecimento, cápsulas energéticas, e a erva mate tem uma qualidade como alimento funcional também. Ela tem propriedades que são anti-envelhecimento e propiciam a saúde também, além de uma série de outras características também que a tornam como de muito importante para o seu consumo, né? Bom, fatores que influenciam a produtividade e a qualidade dos herbais. Eu acho que os nossos colegas vão falar com isso com mais profundidade, né? E aqui a gente só vai elencar algumas características, mas isso aqui é só para enfatizar algumas preocupações que a gente tem nesse início de trabalho com pesquisa aqui em Mato Grosso do Sul, né? E no direcionamento que a gente vai dar a essas pesquisas e as conduções dos trabalhos aqui em Mato Grosso do Sul também, já que, vamos dizer assim, que a gente está inaugurando, né, agora uma nova década de trabalho e de cultivo com erva mate, partindo de um trabalho em que a gente tinha pouco conhecimento técnico para um novo patamar, buscando esse conhecimento, né? Não é dizer que a gente tivesse pouco conhecimento técnico, mas é um conhecimento tácito, né, que a gente tem de técnicos abnegados que trabalham aí há 20, 30 anos com a cultura, mas sem a gente ter aqui um suporte de pesquisas que dessem apoio a esses técnicos que vêm trabalhando há tantos anos com a cultura. Acho que aqui a gente está inaugurando uma nova era em que a gente vai ter um consórcio
tanto da assistência técnica como da pesquisa, para evoluir a esses novos plantios a um novo patamar, né? Bom, material genético é o que a gente vai dar maior ênfase aqui. Qualidade das mudas e sementes aí nem se fala, né? Todo mundo sabe que a gente tem um problema sério aqui de plantios em que a mortalidade é extremamente elevada, de 50%, às vezes até mais. Os plantios que são feitos aqui, às vezes levam 3, 4 anos, até mais, efetuando replantios periódicos, porque a mortalidade é muito alta, né? E isso está relacionado entre vários fatores, né? Mas também a qualidade do material genético dessas mudas e a própria qualidade das mudas também. Bom, aqui a gente vai falar sobre o melhoramento genético, mas vamos colocar aqui um novo enfoque. Aliás, um novo enfoque, um enfoque diferente. Nós estamos aqui reunidos com pesquisadores, tanto da Agraer, como da Embrapa Florestas, e eu que estou começando aqui com essa cultura também, e a gente tem uma visão, né, do que seria, como seria feito o melhoramento genético. Mas vocês, como produtores, vocês, como pessoas conhecedoras da cultura, têm que também despertar este feeling, né, que é de saber escolher quais são as melhores plantas, aquelas que são mais produtivas, que você vê aquela planta lá na sua propriedade, ela sempre produz todo ano uma boa quantidade de folhas, tem um sabor que vocês acham que é agradável ou para tereré ou para chimarrão, qual é a preferência que vocês utilizam, né? Então esse feeling ele tem que ser desenvolvido, assim como fez esse senhor, né, aqui no Rio Grande do Sul, o senhor Teodoro, que observou que ele tinha algumas plantas de qualidade, de sabor de bebida diferenciado, um sabor suave, persistente, né? E conversando com o filho dele, que na época era estudante de técnico agrícola, e um colega dele, que atualmente é um técnico da Emater do Rio Grande do Sul, eles acreditaram que aquele senhor realmente tinha descoberto alguma planta com características diferentes e deram continuidade a essa seleção, né? Então, aqui a gente tem uma erva mate chamada erva mate cambona, né? que já está registrada como uma cultivar e que foi desenvolvida através do conhecimento deste agricultor de plantas da propriedade dele. Então, não é só as instituições de pesquisa que podem descobrir novas cultivares. Isso tem que estar presente no dia a dia, na observação de cada um que trabalha com a erva mate, né? É possível descobrir materiais interessantes. E nós vamos falar mais por que também aqui, qual seria a importância disso para Mato Grosso do Sul. Bom, então, para a coleta de sementes, que a gente vê aqui no estado, muitas pessoas compram sementes de fora, outros coletam sementes. Essa planta aqui produziu muita semente esse ano, vou lá e coleta, não sabe se ela é uma planta resistente a pragas e doenças, não sabe se ela é produtiva, não sabe o sabor que aquela planta tem. É coletado apenas porque vamos produzir, isso é de maneira geral, tá, gente? De maneira geral, a gente sempre comete alguns pecados, dizendo que existem sempre as exceções de pessoas que trabalham de maneira corretamente. Mas, de maneira geral, a coleta de sementes é feita assim, de forma aleatória, sem se preocupar com a qualidade da planta que vai ser produzida ali. Não é só a qualidade da muda em si, mas é a qualidade que aquela muda vai gerar, que planta vai gerar, né? É produtiva, não é resistente à doença, tem um sabor adequado, e isso não fez parte das preocupações aqui no estado. Então, isso tem que passar a ser, né? Quem produz suas próprias sementes, quem produz suas próprias mudas, né? Tem que passar a se preocupar com isso, não é coletar de qualquer planta, mas as plantas com características adequadas para a produção. Isso é uma visão bonitinha, né? Para a gente saber que existe plantas de sexo feminino e masculino. As de sexo masculino nunca produzem sementes, né? Eu continuo brigando com isso aqui.
Aqui as que produzem pólen são plantas masculinas e essa aqui que tem um ovário mais gordinho são as plantas femininas. Essas aqui vão produzir sementes e essas plantas que produzem só o pólen ou as plantas masculinas não vão produzir sementes. Essa aqui seria uma planta, uma semente no ponto de colheita, bem gordinha, né? bem roxinha. A erva mate, ela produz, ela tem uma característica de baixa germinação, né? Então, a gente, para 10 quilos de fruto, isso de maneira geral, existem estados diferentes, existem características de plantas diferentes, mas de maneira geral, 10 quilos de fruto vão dar 1 quilo de sementes beneficiadas. 1 quilo de sementes tem, em média, pode ser para mais ou para menos, 120 mil sementes. Então, 10 quilos de fruto vão produzir mais ou menos 12 mil mudas. Uma das características da erva mate é que quando o fruto está maduro, naquela cor bem roxinha lá que vocês viram, o embrião ainda não completou o seu desenvolvimento. Aqui é uma semente. Aqui, para vocês terem uma ideia, é um tamanho de um estilete que está segurando essa semente, então a semente já é pequenininha e o embrião então é minúsculo, menor do que uma ponta de agulha, né? Então esse embriãozinho aqui, que é o que vai gerar a nova planta, ele não está maduro quando os frutos caem da planta. Por isso existe aquela necessidade de você estratificar a semente ou quebrar a dormência. Existe uma hipótese, que é a que eu estou também tentando estudar, que existem diferenças daqui para o Rio Grande do Sul na quantidade de desenvolvimento deste embrião. A hipótese é que os embriões daqui de Mato Grosso do Sul já estão mais desenvolvidos do que aqueles do Rio Grande do Sul. Então, o tempo que a gente precisaria de estratificação dessas sementes, que no Sul, em geral, é de 6 meses, né, aqui poderia ser menor. Os trabalhos preliminares, inclusive com sementes que eu ganhei até do seu João, o ano retrasado, né, já me deram indicativos de que realmente isso é verdade. A porcentagem de embriões daqui estão mais desenvolvidos, então a gente pode encurtar esse período de estratificação. Ainda não sei qual preciso repetir esses estudos com mais sementes, com mais variedades, com mais localidades diferentes, né, e é o que eu vou fazer esse ano, já tenho bastante semente coletada, para saber em quanto a gente pode encurtar. Mas é importante estratificar? Por quê? Isso uniformiza a germinação e diminui os trabalhos no viveiro, a mão de obra de mexer com as plantas e dá uma qualidade das mudas também, porque elas vão estar mais ou menos na sua mesma idade. Então, mesmo que seja menor o tempo, porque muitos dos viveristas aqui semeiam direto a semente na sementeira, e ela vai germinar dali a alguns meses. Esses meses seriam, na verdade, a quantidade de tempo que ela precisa para ser estratificada. Mas, se você semear direto na sementeira, você tem uma menor uniformidade depois dessas sementes para repicar para os saquinhos, né? Bom, sistemas de cultivos existem vários, né? Não existe um sistema de cultivo que seja melhor ou pior do que o outro. Ele vai ser adequado às características daquele produtor, às características dos implementos que ele tem, às características do tamanho da propriedade, né, e da intenção dele, de como ele quer trabalhar. Então, existem tanto o erval nativo, que você pode enriquecer ou só explorar também com a coleta das folhas, o erval monocultivo, só erva mate, consorciado com culturas agrícolas e os sistemas agroflorestais. No enriquecimento dos ervais nativos, em geral é feita a roçada da parte de baixo das árvores mais altas, né? Poda das herveiras nativas que estão lá e depois o plantio com outras mudas para adensar e aumentar a quantidade de plantas existentes nessa área. Isso aqui é um exemplo de um local em Amambai, próximo à propriedade do Moisés, né? Aqui foi feito a limpeza, né? Tanto que está aqui enleiradinho, algumas mudas aqui para enriquecimento e poda das herveiras nativas que já existiam. Aqui é o sistema do erval solteiro, existem vários espaçamentos,
né? Não existe também uma fórmula de bolo. Vai depender do tipo de implemento que essa pessoa vai trabalhar aqui, e essa escolha, então, do espaçamento entre linhas vai depender se você vai trabalhar com tração animal, com um trator de maior ou menor porte, né? E se quer fazer um plantio com entrelinhas aqui de culturas agrícolas ou não. Então, existem vários espaçamentos possíveis. E existe também os sistemas em consórcio com o gado, que não pode ser interessante, mas talvez nem tanto, porque a braquiária, ou a gramínea exótica, ela é bastante agressiva, né? Ela tem uma competição muito grande com o erval, então o manejo precisaria ser muito bem feito para evitar prejuízo para as plantas aqui. Além da questão de manejo depois da sanidade da colheita dessas folhas também, né? Mas, enfim, é sempre preferível um solo coberto a um solo completamente desnudo quando você faz uma colheita. Um solo completamente descoberto tem todos os problemas de erosão, lixiviação de nutrientes, a lavagem do solo pela água da chuva, né? E a matéria orgânica também é perdida muito rápido com a insolação. Então, tem uma série de fatores que talvez até o recobrimento com uma gramínea seja mais interessante do que você ter um solo completamente descoberto. Tudo isso são características de escolha do proprietário, do que ele vai achar mais interessante do seu sistema de manejo. Mas, enfim, existem também as formas de consórcio, aqui com o milho, né? E bastante palhada aqui, vê a diferença desse solo para aquele outro solo completamente descoberto, né? Não nem preciso entrar aqui nos detalhes das vantagens que isso tem, né? Aqui com a mandioca ela é muito utilizada para fazer o sombreamento, como o Rogério colocou aqui, da necessidade de sombreamento, principalmente nos primeiros anos, né? Então, a mandioca aqui, ela entra com sombreamento, aqui está a plantinha da erva mate, aqui uma outra. Aqui, também no Rio Grande do Sul, aqui consórcio com feijão, né? E aqui, aqui uma planta de erva mate, aqui tem várias, nessa linha aqui é de erva mate, essas 3 linhas aqui de feijão. E até o consórcio mesmo com eucalipto, como é feito por um proprietário de Iguatemi, que eu acho que não está aqui presente, mas o pessoal daqui de Iguatemi está, né? E aqui no sul, um consórcio com arbóreas nativas, né? Bom, todas são possibilidades, né? Aí aqui também no sul, Rio Grande do Machadinho, do Oeste, um cultivo em que você tem aqui o feijão, feijão, e aqui uma arbórea, e aqui essas mais baixinhas são a erva mate, aqui com uma espécie nativa. É um sistema, inclusive, interessante para recuperação de reservas legais também, em que a erva mate não entra aqui como uma espécie florestal, apesar de que ela seja uma espécie florestal que vai crescer na mata até 20, 30 metros de altura, mas quando a gente maneja com corte, ela não vai passar de 3, 5 metros. Então, ela não entraria no consórcio de uma reserva legal como uma espécie arbórea, inclusive porque ela não vai ter a função na mata, que seria de proteger o solo, de deposição de serrapilheira, quer dizer, queda de folhas, né? Bom, enfim, mas é um sistema interessante também. E aqui também no Rio Grande do Sul, um experimento também para a reserva legal, em que você tem já arbóreas nativas, já algumas podadas, né, e várias espécies diferentes, e aqui a erva mate já, que nessa época aqui, tinha sido podada recentemente, colhida recentemente. Bom, cuidados no plantio, também não vou entrar em grandes detalhes, só em falar em relação à qualidade das mudas. Existem possibilidades de você fazer mudas tanto em sacolinhas plásticas, recipientes biodegradáveis ou mesmo nos tubetes. Não importa a forma em como ela é feita, o que é importante é que você tenha um sistema radicular bem formado e que não aconteça isso aqui, que é o cachimbamento, em que a raiz entorta, e essa planta, se não morrer aqui no primeiro ano, pode morrer com 2 a 3 anos, e que é um dos casos aqui que influenciam na grande mortalidade dos ervais cultivados, né? Bom,
Podas de formação, o manejo de podas aqui no Mato Grosso do Sul é bastante deficiente. Quando forem feitos os cursos para treinamento dos produtores que irão entrar nesse projeto da Agraer, uma das coisas que tem que ser muito enfatizada é os tipos de poda, inclusive a poda de formação também, que é uma das grandes deficiências daqui do estado. Tanto que nós utilizamos ainda o facão, enquanto que nos estados do sul a gente já usa, os produtores lá usam até tesouras elétricas, que têm uma ergonomia e um rendimento fantástico, apesar do que o preço delas é bem elevado, né? Isso custa caro, mas para quem já está na atividade, já está estabelecido, vale a pena talvez pensar nessa possibilidade aqui em função do ganho de produtividade e da qualidade do serviço que é feito na poda das herveiras também. E aqui na Argentina, eu não conheço pessoalmente, não sei se alguém já conhece o plantio, aliás, a colheita mecanizada, né? Talvez não tanto para o Rio Grande do Sul, mas aqui para Mato Grosso do Sul, em função das nossas condições de terras bem planas, né, seria interessante. Não sei se seria interessante para a mão de obra e para o produtor rural, mas que a possibilidade de fazer a colheita mecânica, ela existe. Manejo da adubação, em geral os ervais não são adubados e, como consequência, a gente tem uma queda de produtividade ao longo do tempo, mesmo nos ervais nativos, como nos ervais cultivados. Não vamos entrar em detalhes aqui, isso é só para um alerta, né? Mas de que a erva mate, assim como já foi a mandioca há alguns anos atrás, né? De serem culturas rústicas e que cultura rústica não precisa de adubação, não é bem assim, né? A erva mate, você extrai as folhas, né? E nada retorna ao solo. Então, ela é uma cultura que explora bastante os nutrientes do solo. E isso precisa ser reposto, pelo menos aquilo que é tirado em relação à produção. Então, não existe esse negócio de que planta é rústica e não precisa de adubação. Toda planta precisa, porque é preciso repor ao solo aquilo que ela está extraindo, para manter os níveis de produtividade. Porque senão a consequência é lógica. O solo vai empobrecer e a produtividade ao longo do tempo vai cair. Bom, existem várias pragas e doenças, também não vou entrar em detalhes aqui, não é o caso. Mas, bom, então vamos falar um pouquinho do nosso trabalho. Nós começamos muito recentemente, isso aqui é uma foto do ano passado, em junho do ano passado, e aqui estou eu muito feliz, né, fazendo o plantio da nossa primeira muda. Essa área toda aqui é um experimento de competição de variedades, de matrizes que nós trouxemos do Paraná, em conjunto com a Embrapa Florestas, com o IVAR, né? Então, nós temos aqui 43 matrizes de diferentes localidades, né, plantadas aqui nessa área. Então, esse aqui foi a primeira mudinha, né, aí o fruto de começo de um trabalho. A nossa intenção, o ano passado e retrasado, nós não conseguimos coletar sementes em quantidade suficiente para produzir mudas, mas esse ano sim. Então, a nossa intenção aqui é coletar sementes no estado, de diferentes localidades, com plantas de características diferentes, para ir enriquecendo esse cultivo e, daqui a alguns anos, a gente ter materiais selecionados para nossas condições de solo e clima. Como eu disse, isso não é soja, isso não é alface, isso não é milho. Então, a planta de erva mate vai começar a produzir com 2, 3 anos e vai estabilizar a sua produção no 5º ano ao 9º ano em diante, né? Então, isso aqui é um trabalho de médio e longo prazo, mas que tem que ser iniciado, né? E aqui a gente já deu o pontapé inicial. E graças às minhas amizades e o conhecimento que a gente tem feito, esse ano até eu fui procurada por pessoas para, olha, nós temos sementes assim, assim, assado, o que você quer e tal, e eu consegui ganhar sementes para enriquecer esse plantio. E agora vamos começar, então, agora, a partir do próximo mês, já estamos enchendo lá os tubetes, produção de mudas daqui, com matrizes daqui do estado, para enriquecer essa coleção aqui. Bom, era isso. Obrigado pela atenção de vocês e uma parceria de sucesso para nós. Obrigada.
Obrigado, Evi.